O cheiro de desinfetante com notas cítricas era a trilha sonora olfativa da vida de Ana Ferreira. Era o aroma da invisibilidade, da rendição silenciosa que ela praticava todas as noites, quando o sol da cidade de São Paulo se despedia em tons de fogo e a imponente torre corporativa GML se esvaziava de seus ternos caros e sapatos ruidosos. O mundo de Ana começava. Seu universo era feito de corredores de mármore polido que refletiam um fantasma em uniforme cinza, de painéis de vidro que separavam o poder do nada e do eco solitário de seu carrinho de limpeza no silêncio opressor de 40 andares. Naquela noite, enquanto passava um pano úmido no chão do 38º andar, o andar da diretoria, ela se permitiu uma pausa. Do outro lado da parede de vidro panorâmica, as luzes da metrópole cintilavam como um tapete de diamantes quebrados. A visão era idêntica à que tivera por anos, mas de uma perspectiva drasticamente diferente. Flashes de outra vida a assaltaram, indesejados e dolorosos. O tilintar de taças de cristal celebrando um acordo fechado em Paris. O cheiro de couro novo de sua cadeira de diretora de operações na Inovatec. A sensação de poder que vinha ao olhar para a Torre Eiffel de sua janela, sabendo que as decisões tomadas naquela sala ondulariam por todo o continente. Agora a única ondulação que ela criava era na água suja de seu balde. Ana balançou a cabeça, forçando o fantasma de volta para sua tumba. Aquela mulher estava morta, enterrada sob a avalanche de um escândalo que não era seu, mas que levara seu nome, sua carreira e sua alma junto com os destroços. Agora ela era apenas Ana, a faxineira. Uma sombra que conhecia os segredos do edifício como ninguém. A mancha de café que o diretor de marketing sempre deixava na mesma lajota. A forma como a gerente de RH suspirava ao telefone no fim do dia. E o andar tenso e rápido do homem que comandava tudo. Leonardo Gomes. Ela o via quase todos os dias, mas ele nunca a via. Para ele, ela era parte da mobília, um mecanismo silencioso que zerava a sujeira do dia anterior. Ele era uma tempestade de energia contida em um terno impecável, sempre com o celular colado à orelha. A testa franzida em preocupação perpétua. Ana, com seu olhar treinado para ler pessoas em salas de negociação, via além da fachada de CEO implacável. Via um homem carregando o peso de centenas de famílias nos ombros, um homem que parecia estar sempre a um passo de um precipício. Naquela noite, o precipício chegou. A normalidade de sua rotina foi quebrada por um ruído incomum para aquele horário. Portas se abrindo com força, vozes alteradas ecoando pelo corredor. Ana recuou com seu carrinho para um vão ao lado dos elevadores, seu refúgio de invisibilidade. Executivos que já deveriam estar em casa corriam de volta para o andar, rostos pálidos e tensos. Ela ouviu fragmentos de conversas em pânico. O voo dele foi cancelado. Uma tempestade em Nova York, você acredita? Impossível encontrar outro tradutor de francês técnico a essa hora da noite. Os da Leblanc não vão esperar. Dubois é impaciente, vai tomar isso como um insulto. Leblanc Investissements. O nome atingiu Ana como um soco no estômago. Ela conhecia a fama deles. Conhecia Jean-Pierre Dubois, um tubarão, um mestre em farejar fraqueza e devorar empresas por centavos. O contrato com a Leblanc era a salvação ou a ruína da GNL, diziam os rumores que ela captava ao esvaziar as lixeiras. A porta da sala principal de reuniões se abriu com um estrondo. Leonardo Gomes surgiu, o rosto uma máscara de fúria e desespero. Ele não gritava, o que era ainda mais assustador. Sua voz era um silvo baixo e perigoso ao telefone. Eu não quero saber de desculpas, Ricardo. Encontre alguém, qualquer um. A cidade inteira tem 20 milhões de pessoas. É estatisticamente impossível que ninguém fale francês. Não, um professor de escola não serve. Preciso de alguém que entenda de finanças, de projeções de mercado, de tecnologia de software. Alguém que não vá nos fazer parecer amadores na frente de Dubois. Ligue para a embaixada, para o consulado. Me dê uma solução ou comece a atualizar seu currículo. Ele desligou com um gesto violento, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, agora em desordem. Ele se virou e socou a parede de vidro ao lado da porta. Um baque surdo,
que fez seu próprio reflexo estremecer. Apoiou-se no vidro, a respiração pesada, a derrota visível em sua postura. Pela primeira vez, Ana não viu o CEO todo-poderoso. Viu apenas um homem prestes a perder tudo. Ele estava do outro lado do vidro que ela acabara de limpar. Seus olhos se encontraram no reflexo por uma fração de segundo. O dele, cheio de pânico. O dela, subitamente calmo e calculista. Anos de instinto executivo, enterrados sob camadas de resignação, vieram à tona. Ela viu o tabuleiro, viu as peças, viu a jogada impossível. O medo a paralisou por um instante. Medo de se expor, de desenterrar a mulher que ela se esforçou tanto para matar. Ser invisível era seguro, o silêncio era seu escudo. Mas ali, vendo o colapso iminente, algo mais antigo e mais forte falou mais alto. O instinto de resolver, de liderar, de vencer. O desprezo por deixar uma batalha daquela magnitude ser perdida por um detalhe tão estúpido. A equipe de Leonardo se agrupou ao redor dele, oferecendo sugestões inúteis e palavras de consolo vazias. O tempo estava se esgotando. Os investidores franceses em outra sala não esperariam para sempre. Ana largou o pano no balde. O som suave da microfibra caindo na água foi a decisão mais alta de sua vida. Ela empurrou seu carrinho para o lado, o rangido das rodas cortando o murmúrio tenso. Endireitou as costas, um gesto que não fazia há anos, sentindo vértebras de confiança se realinhando. E então, ela deu um passo para fora das sombras. Sua voz, desacostumada a se dirigir a pessoas daquele calibre, saiu firme, clara e cortante no silêncio que se seguiu à tempestade de Leonardo. Com licença, Sr. Gomes. Todos se viraram. 6 pares de olhos caros e assustados a encararam como se uma estátua tivesse acabado de falar. Leonardo ergueu a cabeça, a confusão nublando seu desespero. Ele a olhou, mas ainda não a via. Via apenas um uniforme cinza, uma figura que não pertencia àquele círculo de pânico. Ana respirou fundo, o cheiro de cítricos preenchendo seus pulmões uma última vez, como um adeus à sua antiga vida. "Eu posso ajudar", disse ela, sua voz ecoando com a autoridade esquecida de salas de reuniões parisienses. "Eu falo francês fluentemente." O silêncio que se seguiu às palavras de Ana foi mais profundo do que o silêncio noturno do edifício. Foi um vácuo súbito, onde a incredulidade e o choque colidiram. Os 6 executivos, incluindo o vice-presidente Ricardo, a encararam como se ela tivesse anunciado que podia voar. Ricardo, um homem cuja ambição era tão bem cortada quanto seus ternos, foi o primeiro a se recuperar, com um riso de escárnio mal disfarçado. "Senhor Gomes, com todo o respeito", ele começou, o tom deliberadamente paternalista, "aprecio a iniciativa da funcionária, mas esta é uma negociação de 100 milhões de dólares. Não podemos colocar nosso futuro nas mãos de uma faxineira. Precisamos de um profissional certificado." Os outros executivos murmuraram em concordância, aliviados por Ricardo ter verbalizado o absurdo da situação. Mas Leonardo não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Ana. Ele não via mais o uniforme cinza. Via a postura ereta, a ausência de medo em seu olhar, a clareza em sua voz. Em seu desespero, ele estava disposto a apostar em qualquer coisa. E havia algo naquela mulher, uma calma no olho do furacão, que era mais convincente do que qualquer currículo. "Qual o seu nome?" ele perguntou, a voz baixa, ignorando completamente Ricardo. "Ana Ferreira, senhor." "Você tem certeza de que pode fazer isso, Ana?" "Sim, senhor," ela respondeu, sem um pingo de hesitação. Leonardo olhou para o relógio. Olhou para os rostos tensos de sua equipe. Olhou para a porta fechada atrás da qual o impaciente Jean-Pierre Dubois esperava. Era a aposta mais absurda de sua carreira. Era loucura. E era a única opção que ele tinha. "Tudo bem, venha comigo", disse ele, virando-se e marchando em direção à sala de reuniões antes que pudesse mudar de ideia. Ricardo quase engasgou, mas uma olhada de Leonardo o silenciou. Ana deu um passo à frente, deixando para trás seu carrinho, seu balde e a vida que eles representavam. Ao passar pela equipe de executivos,
sentiu seus olhares de desprezo e pena. Ela os ignorou. A dignidade em seus ombros contrastava violentamente com o uniforme de limpeza. Ao entrar na sala de conferências, o ar mudou. Estava carregado com a tensão fria de uma negociação fracassada. Na cabeceira da longa mesa de mogno, Jean-Pierre Dubois, um homem de 60 e poucos anos com olhos de um azul gélido e um ar de tédio aristocrático, tamborilava os dedos. Ao seu lado, 2 assessores pareciam igualmente impacientes. Dubois ergueu os olhos quando Leonardo entrou, sua expressão se tornando ainda mais dura ao ver a mulher em uniforme que o seguia. "Gomes", disse Dubois em um francês cortante, "meu tempo é precioso. Você o está desperdiçando." Leonardo abriu a boca para se desculpar, mas Ana se adiantou. "Monsieur Dubois", ela começou, sua pronúncia parisiense impecável. "Pedimos desculpas pelo atraso. Tivemos um imprevisto logístico. Estamos prontos para começar." Dubois ergueu uma sobrancelha, surpreso pela qualidade do francês, mas ainda visivelmente irritado. Ele gesticulou com desdém, como se dissesse, "Prossiga, me entretenha." A reunião começou. Leonardo, nervoso, iniciou sua apresentação. E Ana começou a traduzir. A princípio, ela era um canal perfeito e invisível. Traduzia suas palavras literalmente, com precisão técnica, transmitindo cada projeção financeira e cada especificação de produto. Mas algo estava errado. Ana podia sentir. A proposta de Leonardo, embora sólida, não tinha o refinamento, a finesse que o mercado europeu, e especialmente um investidor como Dubois, exigia. Ela via a impaciência de Dubois crescer a cada slide. Ele interrompia com perguntas afiadas, questionando a escalabilidade, a segurança dos dados, a integração com sistemas legados. Leonardo respondia, mas suas respostas eram genéricas, respostas de manual que não satisfaziam a mente analítica do francês. Ana traduzia fielmente a defesa de Leonardo e os ataques cada vez mais incisivos de Dubois. A sala estava esfriando rapidamente. O acordo estava escorrendo por entre os dedos deles. O momento fatal chegou quando Leonardo apresentava o slide sobre a arquitetura de segurança da plataforma. "Nossa plataforma é robusta e utiliza os mais modernos protocolos de criptografia", disse ele com uma confiança que soava oca. Ana começou a traduzir. "Notre plateforme est robuste et utilise les protocoles de cryptage les plus modernes." E parou. Ela parou no meio da frase. O silêncio caiu na sala. Leonardo olhou para ela, confuso. Ricardo, no canto, revirou os olhos, certo de que ela havia travado. Mas Ana não havia travado. Ela tinha visto o erro, um erro fatal, que sua antiga carreira a ensinara a identificar a quilômetros de distância. A abordagem de segurança era padrão, sim, mas ignorava completamente as nuances rigorosas das leis europeias de proteção de dados, o GDPR. Para Dubois, aquilo não era apenas um descuido, era um insulto à sua inteligência. Ela se virou, não para Leonardo, mas diretamente para Dubois. Em um movimento que quebrou todas as regras de hierarquia e protocolo, ela mudou de tradutora para estrategista. "Monsieur Dubois", ela disse em francês, sua voz agora não mais a de uma intérprete, mas a de uma colega. "Com o devido respeito ao meu CEO, creio que a abordagem descrita para a criptografia dos dados não atende plenamente às normas do GDPR, especificamente o artigo 32 sobre a segurança do processamento. Uma arquitetura de Zero Trust, com segmentação de microserviços, seria não apenas mais segura, mas também muito mais eficiente para a escalabilidade que o senhor exige." O silêncio na sala tornou-se tão denso que parecia ter peso físico. Leonardo a encarava completamente atônito. Ele não entendia as palavras em francês, mas entendia perfeitamente que sua faxineira estava corrigindo sua proposta técnica na frente do investidor mais importante de sua vida. Ricardo ficou branco como papel, a boca ligeiramente aberta em choque. Jean-Pierre Dubois, o tubarão entediado, mudou. A lassidão desapareceu de sua postura. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e pela primeira vez, seus olhos gélidos não continham desprezo, mas um brilho agudo de interesse. Ele ignorou Leonardo completamente.
Seu olhar estava cravado em Ana. A sombra invisível agora era o centro de gravidade da sala. Ele ergueu uma sobrancelha, um único gesto que transformou o destino da reunião. "Continue, mademoiselle", disse ele. "Você tem toda a minha atenção." A frase de Jean-Pierre Dubois, "Você tem toda a minha atenção", pairou no ar como um decreto. Naquele instante, a dinâmica de poder na sala se inverteu com a força de uma maré. Ana Ferreira, a mulher em uniforme cinza, não era mais uma anomalia ou um recurso de emergência. Ela era o centro. Com uma calma que desmentia a adrenalina que corria em suas veias, Ana caminhou até o quadro branco digital na parede, pegando o marcador como se fosse a extensão natural de sua mão. Ela não pediu permissão. Ela assumiu o comando. "A abordagem Zero Trust que mencionei." Ela começou em francês, sua voz ressoando com uma autoridade que fez até os assessores de Dubois se endireitarem em suas cadeiras. "Não é apenas uma questão de conformidade com o GDPR. É uma questão de filosofia. O mercado europeu não compra apenas um produto, Monsieur Dubois. Ele investe em uma parceria de longo prazo, em uma arquitetura que prevê o futuro. A proposta atual é funcional. O que eu proponho é uma fortaleza." Leonardo e sua equipe assistiam mudos a uma peça de teatro em um idioma que não compreendiam, mas cuja narrativa era universal, a de um mestre em seu ofício. Eles viram Ana desenhar diagramas complexos no quadro, linhas e caixas que representavam fluxos de dados e barreiras de segurança. Ela não falava apenas de tecnologia, falava de estratégia, de mercado, de psicologia do consumidor europeu. Dubois, o predador, transformou-se em um debatedor engajado. Ele a desafiava não mais com desprezo, mas com o respeito de um igual. "E o custo de implementação de tal arquitetura, mademoiselle, seria substancialmente maior." "A curto prazo, sim", Ana concedeu, virando-se para ele sem se intimidar. Mas a sua análise de risco deveria focar no custo de uma violação de dados na Europa, não apenas financeiramente, mas em termos de reputação. "O que estou propondo reduz esse risco em mais de 80% e permite uma escalabilidade modular. Em vez de comprar um carro, o senhor estaria investindo na fábrica inteira, com a capacidade de construir qualquer modelo que precise no futuro." Ela olhou de relance para Leonardo, que a encarava com uma mistura de assombro e admiração. Com um único olhar, ela transmitiu uma mensagem: "Confie em mim." Ele assentiu, quase imperceptivelmente. A negociação, sob o comando de Ana, durou mais 40 minutos. Ela desmantelou cada objeção de Dubois, não com submissão, mas com uma lógica irrefutável. Quando ele questionou o suporte técnico, ela reformulou a oferta em tempo real, propondo um modelo de serviço premium em 3 níveis, criando uma nova e lucrativa linha de receita para a GNL. Quando ele expressou dúvidas sobre a longevidade da parceria, ela delineou um roteiro de desenvolvimento conjunto para os próximos 5 anos. Ela não estava mais salvando o acordo. Ela o estava ampliando, transformando um simples contrato de fornecimento em uma aliança estratégica avaliada em quase o dobro do valor original. Finalmente, Dubois recostou-se na cadeira. Um longo silêncio se instalou. Ele olhou para os diagramas no quadro, para seus assessores, que assentiam com aprovação, e finalmente para Leonardo Gomes. Um sorriso sutil, quase invisível, tocou seus lábios. "Gomes", disse ele, sua voz agora desprovida de qualquer traço de impaciência. Sua apresentação inicial foi medíocre, mas o que aconteceu nesta última hora foi brilhante. Ele fez uma pausa, seu olhar gélido se fixando em Leonardo, mas a pergunta era sobre a mulher ao lado dele. "Diga-me, quem é esta mulher?" A pergunta de $1 milhão. O ar na sala ficou rarefeito. Ricardo no canto parecia ter encolhido, o rosto pálido de humilhação e medo. Leonardo abriu a boca, mas percebeu que não tinha resposta. Ele não sabia nada sobre ela, exceto que ela limpava seus escritórios e que aparentemente era um gênio. Ele apenas olhou para Ana, passando-lhe a palavra. Toda a atenção voltou-se para ela. Ana respirou fundo. A hora da verdade havia chegado. O fantasma de Paris estava prestes a ser exumado. "Meu nome é Ana Ferreira."
ela disse com uma calma régia, olhando diretamente para Dubois. E até 2 anos atrás, eu era a diretora de operações da Inovatec Paris. O nome caiu na sala como uma bomba. Inovatec, um dos maiores conglomerados de tecnologia da Europa, um concorrente direto de muitas empresas nas quais Dubois investia. O choque foi palpável. A mandíbula de Ricardo literalmente caiu. Leonardo deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido pela informação. Uma diretora de operações da Inovatec limpando seus banheiros. A ideia era tão absurda, tão impossível, que levou alguns segundos para ser processada. Dubois foi o primeiro a entender. Uma luz de compreensão brilhou em seus olhos. Ele conhecia o escândalo. Todos no setor conheciam. Ele juntou as peças do quebra-cabeça. Ah, ele disse, um aceno lento e significativo. Isso explica tudo. Era uma absolvição, um reconhecimento. Ele se levantou, estendendo a mão não para Leonardo, mas para Ana. Mademoiselle Ferreira, foi uma honra negociar com você. O contrato foi assinado quase como uma reflexão tardia. Os franceses partiram, deixando para trás uma equipe de gestão em estado de choque. Assim que a porta se fechou, Ricardo começou a balbuciar, mas Leonardo o calou com um único olhar. Ele se aproximou de Ana, que permanecia perto do quadro branco, ainda segurando o marcador. Ele a olhou de uma forma completamente nova, com um respeito que beirava a reverência. A distância entre o CEO e a faxineira havia se evaporado, substituída por algo totalmente diferente. Ana, ele começou, sua voz rouca. Ele não sabia o que dizer, o que perguntar. Então ele fez a única coisa que um líder visionário faria naquele momento. Na frente de toda a sua equipe de gestão atônita, ele tomou a decisão mais rápida e importante de sua carreira. Isso não foi uma tradução, não foi uma consultoria, disse ele, sua voz ganhando força. Isso foi uma demonstração de liderança. A GNL não precisa de você como funcionária, Ana. Precisa de você como sócia. Ele estendeu a mão. Eu quero que você seja minha sócia, com efeito imediato. A notícia da promoção de Ana Ferreira se espalhou pela torre GNL com a velocidade de um incêndio. Na manhã seguinte, não havia um único funcionário, do estagiário do marketing ao analista sênior de finanças, que não soubesse da história. A faxineira que se tornou sócia da noite para o dia. A narrativa era tão inacreditável que se tornou uma lenda instantânea, contada em sussurros nos cafés, nos elevadores e nas salas de descanso. Para Ana, a realidade dessa lenda era desorientadora. O dia começou não com o cheiro de desinfetante, mas com o cheiro de couro novo do carro que Leonardo mandara buscá-la. Ele insistiu. Sócios não pegam 3 ônibus para chegar ao trabalho, dissera ele, com um sorriso que ainda continha um traço de assombro. Ao entrar no 38º andar, o mesmo andar que ela limpara na noite anterior, as reações foram um mosaico de emoções humanas. Alguns funcionários de baixo escalão a olhavam com admiração e esperança, como se sua ascensão significasse que tudo era possível. Outros, especialmente os gerentes intermediários, a observavam com desconfiança e uma ponta de inveja. Como aquela mulher, sem um histórico verificável na empresa, podia pular toda a hierarquia que eles lutavam tanto para escalar. Mas o olhar mais intenso vinha de Ricardo. O vice-presidente a observava de seu escritório envidraçado com uma mistura tóxica de ressentimento e medo. Em um único movimento, Leonardo não apenas o humilhara, mas também criara uma nova força de poder na empresa, uma que não seguia as regras e que, claramente, tinha o ouvido do CEO. Ricardo via Ana não como uma colega, mas como uma ameaça existencial à sua própria ascensão ao topo. A Guerra Fria havia começado. Leonardo a guiou por um corredor até uma porta de madeira maciça. Este era o escritório do antigo diretor de expansão. Ele se aposentou no mês passado. Acho que você terá espaço suficiente. O escritório era maior que o apartamento inteiro de Ana. Uma parede inteira de vidro oferecia a mesma vista panorâmica da cidade que ela costumava admirar do outro lado com um balde na mão. Uma mesa imponente, cadeiras de couro, tecnologia de ponta. Era um mundo que ela conhecera intimamente,
mas que agora lhe parecia estranho, como vestir uma roupa antiga que não servia mais. Eu pedi para minha assistente comprar algumas roupas para você, disse Leonardo, apontando para algumas caixas de grife sobre o sofá. Espero que não se importe. Imaginei que você não teve tempo. Depois que ele saiu, Ana ficou sozinha no silêncio do escritório. Abriu uma das caixas. Dentro, um terno feminino de corte impecável, azul marinho. Ela o tocou. O tecido era fino, caro. Era o tipo de armadura que ela usava todos os dias em Paris. Lentamente ela se despiu do seu uniforme de invisibilidade e vestiu o terno. Foi até o banheiro privativo do escritório, um luxo que ela nem sabia que existia, e se olhou no espelho. O reflexo a chocou. Por 2 anos o espelho lhe mostrara uma mulher cansada, com os ombros curvados pelo peso da resignação. Agora ele mostrava outra pessoa. Uma mulher poderosa, elegante, com os ombros retos. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Eles continham a memória da queda, a dor da traição. O fantasma de quem ela fora estava ali, olhando de volta, perguntando se ela estava pronta para aquilo. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Uma despedida silenciosa da sombra que a mantivera segura por tanto tempo. Mais tarde, naquele dia, Leonardo a chamou em seu escritório. A formalidade da manhã havia desaparecido. Ele fechou a porta, serviu 2 copos de água e sentou-se na poltrona em frente a ela, não atrás de sua mesa. Ana, ele começou, a voz calma. Eu não vou fingir que entendo o que aconteceu. Ontem à noite, você salvou esta empresa. Você fez em 1 hora o que minha equipe e eu não conseguimos fazer em 6 meses. Mas preciso perguntar, por quê? Por que uma diretora de operações da Inovatec, uma das mentes mais brilhantes do setor, estava limpando o chão do meu escritório? A pergunta pairou no ar. Era o momento que Ana temia e, ao mesmo tempo, sabia que era inevitável. Ela olhou para as próprias mãos entrelaçadas em seu colo. Porque o mundo corporativo, o mundo que eu amava, me cuspiu fora, disse ela, a voz baixa, mas firme. Eu não perdi meu emprego, Leonardo. Eu perdi tudo. Meu nome, minha reputação, meus amigos, minha identidade. Ela então lhe contou a história. Sobre seu ex-marido, o carismático CFO da Inovatec, um homem que ela amara e em quem confiara cegamente. Contou sobre o elaborado esquema de fraude que ele orquestrou, desviando milhões de euros ao longo de anos. E contou sobre o dia em que tudo ruiu. Ele usou meu nome, minha assinatura digitalizada, para autorizar transações que eu nunca vi. Quando a investigação começou, ele fugiu do país, me deixando para trás para enfrentar a tempestade. Para a mídia, para o conselho, eu não era uma vítima. Eu era cúmplice. A diretora de operações manipuladora, que facilitou a fraude. Fui arrastada pela lama. Minhas contas foram congeladas, fui interrogada por semanas. Fui absolvida de qualquer crime legal, mas no tribunal da opinião pública eu já estava condenada. Ela fez uma pausa, a lembrança ainda dolorosa. Ninguém me contrataria. Meu nome era veneno. Meus amigos pararam de atender minhas ligações. Eu me tornei um pária. Vir para o México foi uma forma de fugir, de desaparecer. Ser faxineira era um jeito de ser invisível. Ninguém olha para uma faxineira. Ninguém pergunta sobre seu passado. Era seguro. Leonardo ouviu cada palavra sem interromper. Seu rosto uma mistura de empatia e raiva pela injustiça que ela sofrera. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Obrigado por me contar, disse ele finalmente, sua voz cheia de uma sinceridade que a surpreendeu. Seu passado não importa aqui, Ana. O que importa é o seu futuro. E o futuro desta empresa. Ele se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os dela. Eu não te promovi por pena ou por gratidão. Eu te promovi porque vi em você uma líder, alguém que não tem medo de dizer a verdade, mesmo quando é difícil. E eu confio em você. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais uma relação de chefe e subordinada, ou mesmo de sócios recém-formados. Era o início de uma aliança, forjada na crise e solidificada pela confiança mútua. Pela primeira vez em anos, Ana sentiu que não estava mais sozinha na batalha.
O fantasma no espelho ainda estava lá, mas agora ela não precisava mais encará-lo sozinha. Nas semanas seguintes, Ana Ferreira não apenas ocupou seu novo escritório, ela o comandou. Mergulhou no funcionamento da GNL, com a mesma intensidade que antes dedicava a polir o mármore. Analisou planilhas, otimizou fluxos de trabalho e identificou gargalos com uma precisão cirúrgica que deixou Leonardo impressionado e a equipe de gestão, em sua maioria, admirada. Ela não era mais uma lenda, era uma força da natureza. Mas seu primeiro grande projeto como sócia não teve nada a ver com projeções de lucro ou expansão de mercado. Tinha a ver com as sombras de onde ela viera. Em sua primeira reunião oficial do conselho, Ana apresentou uma proposta detalhada. O título era Investimento em Capital Humano Fundamental. O conteúdo era revolucionário para a GAL. Ela propôs um aumento salarial de 30% para toda a equipe de limpeza e segurança, a inclusão deles em um plano de saúde premium e a joia da coroa, a criação do Fundo de Bolsas GAL Futuro, destinado a financiar a educação universitária dos filhos desses funcionários. Não é caridade, disse Ana ao conselho, sua voz firme e calma enquanto apresentava os dados. É um investimento estratégico. Uma equipe valorizada é uma equipe leal e eficiente. Reduz a rotatividade, o que nos economiza dinheiro em treinamento. E o programa de bolsas é uma poderosa ferramenta de imagem corporativa e responsabilidade social, algo que clientes como a Leblanc valorizam imensamente. O retorno sobre este investimento não será visto no próximo trimestre, mas na solidez da nossa fundação para a próxima década. Leonardo apoiou a proposta imediatamente, mas a resistência foi instantânea e feroz, liderada, como esperado, por Ricardo. Com todo o respeito, Ana, ele começou, o tom falsamente polido mal escondendo a hostilidade. Somos uma empresa de tecnologia, não uma ONG. Nossos acionistas esperam que maximizemos os lucros, não que distribuamos benefícios que não têm impacto direto no nosso produto. Esse investimento é um gasto desnecessário, um luxo que não podemos nos permitir. Outros diretores mais conservadores concordaram, falando sobre precedentes perigosos e disciplina fiscal. A proposta de Ana, que para ela era uma questão de lógica e decência, transformou-se em uma batalha ideológica pelo futuro da cultura da empresa. A reunião terminou em um impasse, com Leonardo adiando a votação. A guerra fria entre Ana e Ricardo havia se tornado pública. Enquanto Ana lutava nos bastidores para conseguir os votos necessários, dedicando horas para conversar com cada diretor e apresentar projeções financeiras que provavam o valor de sua proposta, a ameaça externa que ela sempre temeu se materializou. Uma conceituada revista de negócios internacional, a Global Business Chronicle, publicou um artigo de capa sobre a GNL. O título era chamativo: O milagre mexicano como a GNL conquistou o contrato do ano. A matéria elogiava a visão de Leonardo e a ascensão meteórica da enigmática nova sócia, Ana Ferreira. A princípio, foi um triunfo de relações públicas. O telefone não parava de tocar com novos clientes em potencial. Mas no final do artigo, havia um parágrafo venenoso. Um jornalista investigativo, conhecido por seu estilo agressivo, decidira cavar mais fundo na história da sócia misteriosa. Fontes na Europa, no entanto, levantam questões sobre o passado de Ferreira, dizia o trecho. Ela foi uma figura central no infame escândalo de fraude da Inovatec, em Paris, que resultou em perdas de milhões de euros para os investidores. Embora absolvida legalmente, sua súbita saída da vida pública e seu reaparecimento em uma posição de poder na GNL levantam sérias questões sobre a devida diligência da empresa mexicana. Será que um fantasma do volátil cenário corporativo europeu encontrou um novo lugar para assombrar? O parágrafo era uma obra-prima de difamação por insinuação. Não acusava Ana de nada, mas lançava uma nuvem de suspeita sobre ela e, por associação, sobre a integridade da GNL. A notícia caiu como uma bomba no 38º andar. As mesmas pessoas que a admiravam agora a olhavam com dúvida. Os sussurros nos corredores mudaram de tom, de admiração para suspeita.
Ricardo mal conseguia esconder um sorriso de satisfação. A arma que ele precisava para minar a autoridade de Ana havia sido entregue a ele em uma bandeja de prata. Leonardo entrou no escritório de Ana, segurando um tablet com o artigo. Seu rosto estava sério. Eles estão tentando usar seu passado contra nós. Ana sentiu um frio no estômago. Era o seu pior pesadelo se tornando realidade. A narrativa que a destruíra uma vez estava de volta, ameaçando destruir tudo o que ela estava tentando reconstruir. Por um momento, o instinto de fugir, de voltar para as sombras, gritou dentro dela. Ser invisível era seguro. Ser poderosa era ser um alvo. Ela olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo, o mesmo cenário de poder e ambição. Mas desta vez, algo estava diferente. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha uma voz, tinha um aliado e, mais importante, tinha uma causa pela qual lutar, não apenas sua própria reputação, mas o futuro das pessoas que ela prometera ajudar. Ela se virou para Leonardo, a hesitação em seus olhos sendo substituída por uma determinação de aço. O fantasma não a assustava mais. Agora ela estava pronta para enfrentá-lo. Eles não estão usando meu passado contra nós, Leonardo, disse ela, a voz firme. Eles acabaram de me dar a plataforma perfeita para contar a minha própria história. Convoque uma coletiva de imprensa. A sala de conferências da GNL, geralmente reservada para negociações de alto risco, estava lotada de jornalistas. Câmeras piscavam, microfones eram ajustados e um zumbido de antecipação preenchia o ar. A convocação de uma coletiva de imprensa, em resposta a um único parágrafo de um artigo, era uma jogada ousada e arriscada. A maioria das empresas teria emitido uma nota de repúdio e esperado a poeira baixar. Mas Ana Ferreira não era mais uma mulher que se escondia. Ricardo e a ala conservadora do conselho assistiam de uma sala adjacente, prevendo um desastre. Eles viam aquilo como um ato de ego que arrastaria o nome da GNL ainda mais na lama. Mas Leonardo estava ao lado de Ana no pódio, uma presença sólida e silenciosa que transmitia uma mensagem clara. Eles estavam juntos nisso. Quando Ana se aproximou do microfone, um silêncio caiu sobre a sala. Ela não parecia uma executiva acuada ou uma vítima se defendendo. Ela parecia uma líder no controle. Bom dia a todos, começou ela, sua voz calma e clara. Eu pedi esta oportunidade para me dirigir diretamente ao que foi escrito sobre mim na Global Business Chronicle. E quero começar dizendo que o artigo está em parte correto. Eu fui uma figura central no escândalo da Inovatec. Um murmúrio percorreu a sala. A admissão direta era inesperada. Eu era a esposa do homem que cometeu a fraude. Eu era sua colega. E minha maior falha, tanto pessoal quanto profissional, foi a confiança cega que depositei nele. Uma confiança que ele usou para manipular, para roubar e para destruir a reputação de muitas pessoas boas, incluindo a minha. Ela não usou notas. Olhava diretamente para os jornalistas, um por um, como se estivesse tendo uma conversa individual com cada um deles. Com uma honestidade brutal e desarmante, ela contou sua história. Não a história da vítima, mas a história de uma mulher que perdeu tudo por causa de uma traição, que foi julgada e condenada pela opinião pública e que se viu forçada a escolher entre desaparecer ou se reerguer do nada. Eu vim para o México para recomeçar, não para me esconder. Aceitei um emprego como faxineira nesta mesma empresa porque acreditava no valor do trabalho honesto, qualquer que seja ele, e foi limpando o chão que eu redescobri algo que havia perdido, a minha própria força. Eu não tenho vergonha do meu passado. Cada mancha que limpei, cada corredor que poli, me ensinou mais sobre humildade, resiliência e o verdadeiro valor das pessoas do que qualquer reunião de diretoria em Paris. Ela então fez a transição, transformando sua defesa pessoal em uma declaração de missão para a empresa. A GNL, sob a liderança de Leonardo Gomes e agora com a minha parceria, não é uma empresa que teme o passado. Somos uma empresa que acredita em segundas chances. Acreditamos nisso para os nossos negócios, para as nossas ideias e, acima de tudo, para as nossas pessoas. A coletiva de imprensa foi um triunfo.
A vulnerabilidade de Ana, combinada com sua força inabalável, transformou um ataque em uma poderosa história de redenção. No dia seguinte, a narrativa não era mais sobre o escândalo, mas sobre a cultura de transparência e resiliência da G1L. Em vez de afastar clientes, a história atraiu novos, empresas que queriam se associar a uma marca com aquela integridade. Na reunião do conselho convocada na manhã seguinte, o clima era outro. O projeto de Ana para a equipe de limpeza, que antes parecia um gasto, agora era visto como a personificação dos valores que ela acabara de defender publicamente. Ricardo, percebendo a maré virando contra ele, tentou se abster, mas Leonardo forçou a votação. A proposta foi aprovada por uma maioria esmagadora. Ana não era apenas uma sócia. Ela havia se tornado a bússola moral da empresa. Ao sair da sala, ela foi recebida com aplausos tímidos e olhares de gratidão genuína da equipe de limpeza que estava no corredor. Ela se tornara uma heroína para aqueles que, como ela, antes eram invisíveis. Meses se passaram. A G1L floresceu sob a nova liderança dual. Leonardo cuidava das operações, enquanto Ana se tornava o rosto e a estrategista da empresa, fechando acordos ainda maiores e se tornando uma figura respeitada no cenário de negócios global. Uma tarde, um envelope com um selo internacional chegou à sua mesa. Era um convite. A Conferência Anual de Liderança e Inovação de Genebra, um dos eventos mais prestigiados do mundo corporativo, a convidava para ser a oradora principal. O tema da conferência era Reconstruindo o Amanhã. A cena final se desenrola em um auditório majestoso em Genebra. A sala está lotada com a elite do mundo dos negócios, os mesmos tipos de pessoas que um dia lhe viraram as costas. No meio da plateia, Leonardo a observa com um sorriso orgulhoso. Ana sobe ao palco, não como a fugitiva ou a faxineira, nem mesmo apenas como a sócia da G&L, mas como ela mesma, inteira e redimida. Ela se aproxima do pódio, ajusta o microfone e olha para a vasta plateia. O silêncio é total. Ela respira fundo, um sorriso sereno em seu rosto, e começa seu discurso com as palavras que definiram sua jornada. Toda sombra, diz ela, sua voz ecoando com a sabedoria conquistada a duras penas, guarda o potencial da luz.